Com pandemia e aumento do dólar, ficou complicado escolher um smartphone sem pagar caro em 2020. Se você está querendo trocar de celular agora, o Tudo Celular vai te ajudar listando as 10 melhores opções em custo-benefício à venda no mercado nacional. Afinal, nesses momentos de crise é importante fazer uma escolha inteligente para não gastar dinheiro à toa. Eu vou listar desde opções de entrada até modelos top de linha, mas deixando de lado aqueles aparelhos muito caros que passam dos 3 mil. Por mais que eles tenham alguns atrativos, celular custando mais do que isso e ainda ser chamado de custo-benefício é complicado, não acha? E começamos a nossa lista com o mais barato, o K40S da LG. Ele chegou ao mercado custando na faixa de R$1.000, mas atualmente pode ser encontrado pela metade disso. E a verdade é que se tem uma marca que vem apostando em basicões de respeito atualmente, é a LG. O K40S tem bom desempenho para um celular por volta dos R$500. Sua bateria rende o dia todo, sem esforço, e suas câmeras ainda são capazes de tirar boas fotos. O Android da LG roda melhor que o da Samsung em hardware mais fraco e ainda vem recheado de recursos bacanas. Claro, como estamos falando de um celular básico, o K40S tem seus defeitos, como a tela que tem brilho apenas mediano, o som não muito potente e a grande demora para recarregar a bateria. Subindo um pouco de preço, temos o G7 Power da Motorola, por volta de R$800. Sim, eu sei que o G8 Power já foi lançado, mas ele custa bem mais e não apresenta um bom custo-benefício atualmente. O G7 Power é mais rápido e sua bateria rende mais. Aliás, vai fazer um ano que ele é o rei de bateria no ranking do tudocelular.com e parece que não vai descer do trono tão cedo. Assim como o K40S, a Motorola também não capricha muito na tela na linha Moto G e o G7 Power tem brilho apenas mediano. O som é um pouco melhor que o modelo da LG. Já em câmera você terá que abrir mão da lente grande angular do modelo mais barato. Aí eu te pergunto, o que mais importa para você, câmera ou bateria? Se você curtiu a câmera mais ampla do K40S, mas busca melhor qualidade para fotos, uma boa alternativa é o Galaxy A30s. Ele custa atualmente em torno de R$1.000, mas te oferece em troca uma bela tela AMOLED com brilho alto, som mais potente, bom desempenho e um design mais caprichado com efeito cromático na traseira que chama a atenção. Assim como o G7 Power, o A30s também traz TV digital e permite gravar sua programação favorita para assistir quando quiser e até criar GIFs animados. Sua bateria rende menos que o da Motorola, mas fica acima do básico da LG. Seu desempenho em jogos também é melhor que os demais que citei. Pontos negativos? Câmera poderia ser melhor para fotografar à noite. E fotografar bem à noite é justamente um dos diferenciais do Moto G8 Plus. A Motorola reservou o modo noturno apenas para o modelo mais caro da linha Moto G, e ter esse recurso realmente faz diferença. Custando em média R$1.300, você terá fotos muito mais claras à noite com o G8 Plus. Ele também se destaca por oferecer alto-falantes estéreo, algo que é extremamente raro em intermediários. O desempenho do G8 Plus é similar ao do Galaxy A30s, mas a bateria dura um pouco mais. Ele também passa o mesmo tempo na tomada, o que é uma pena não recarregar tão rápido quanto o seu antecessor. Pontos negativos? Sua câmera grande angular só serve para vídeos e o brilho da tela é inferior ao do rival Samsung. Todos os modelos citados até agora trazem design mais comum da época que entalhe em formato de gota era a tendência. Agora para 2020 será cada vez mais comum celulares com furo na tela. E um que traz um buraco bastante pequeno é o Galaxy A51. Ele é uma versão melhorada do A50, sendo do mesmo tamanho, mas com tela maior devido às bordas mais finas. O A51 tem câmeras melhores que os modelos mais baratos citados anteriormente. Além de melhor ultra-wide, ele também se destaca pela macro de qualidade. Houve uma grande evolução para o seu antecessor não apenas em fotos, mas em vídeos também. Agora com a possibilidade de filmar em 4K. E para os fãs de TV, o A51 também traz este extra. O que decepciona é ter gerenciamento de RAM inferior ao Moto G8 Plus e Galaxy A30s, e a bateria que também poderia ser melhor. Todos os modelos que citamos até agora rodam todos os jogos para Android sem dificuldade. Claro que você não deve esperar PUBG ou Call of Duty na qualidade máxima com fluidez impecável. Se busca um celular otimizado para jogos sem pagar caro, então o Redmi Note 8 Pro é a melhor escolha. Ele não só apresenta maior fluidez em jogos, como também é mais rápido que todos os modelos que citei antes. Sua bateria também rende muito, estando entre os melhores intermediários do momento em autonomia, garantindo várias horas de jogatina antes de precisar recarregar. Pontos negativos? Se você quer boa câmera, será melhor pensar duas vezes antes de escolher o Note 8 Pro. Os celulares da Xiaomi estão sofrendo com forte variação de preço devido à alta do dólar, e este modelo está oscilando entre R$1.600 e R$1.800. Vale pagar tudo isso nele? Bem, você não encontrará nenhum melhor para jogos por esse preço aqui no Brasil. Muitas vezes vale mais a pena investir em um flagship de geração antiga do que pagar caro em intermediário atual. E é por isso que indico o Galaxy S9 Plus como uma ótima compra. Ele tem câmeras melhores que todos os anteriores citados, seu desempenho também é superior. Já a bateria, bem, será preciso levar uma powerbank com você.
De todos da lista, ele é o que tem a pior autonomia. O seu design é antigo, ainda com bordas largas, sem entalhe ou furo na tela. Isso pode ser um motivo para desistir da compra, mas leve em consideração que você terá um celular mais completo, com NFC, resistência à água e carregamento sem fio. Sua tela e som também são melhores que os demais. Por R$2.000, realmente não tem como negar que é um bom negócio, você não acha? Ficou tentado no S9 Plus, mas quer algo mais atual? Que tal o Galaxy S10e? Ele é o mais compacto de nossa lista e tem hardware mais poderoso que os demais. Atualmente encontrado por volta de R$2.300, o S10e tem furo na tela como o A51. Porém é maior e fica mais próximo do canto da tela. Ele não vai além do S9 Plus em desempenho e sua bateria dura pouca coisa a mais. Mas de todos os modelos deste guia, ele é o que carrega mais rápido. Ele não tem câmera com zoom ótico, como o mais antigo da Samsung, mas traz uma lente grande angular que, convenhamos, é muito mais útil. Se quer câmera versátil e de qualidade, vá de S10e. Subindo mais um pouco o preço para R$2.500, você encontrará o Zenfone 6. Diferente dos demais que trazem câmera dedicada para selfies, esse modelo da ASUS gira a câmera traseira para a frente do aparelho e com isso você terá melhores selfies que qualquer outro que citei. Ele também é o mais rápido da lista. Quem diria que um dia veríamos a Zen UI ganhando em velocidade, hein? Outro ponto em que a ASUS nunca se destacou foi em bateria, mas o Zenfone 6 só fica abaixo do G7 Power em autonomia na nossa lista geral de aparelhos testados. Ele demora para recarregar, mas em troca você terá bateria para 2 dias em uso mais leve. Realmente não tem como negar, o Zenfone 6 se destaca quando o assunto é bom custo-benefício. Mas claro que há pontos negativos, como a ausência de certificação IP68 ou o brilho da tela inferior aos demais modelos rivais da Samsung. Encerramos a nossa lista com o modelo mais caro, e claro que seria um iPhone. Sabe a parte mais impressionante? É o fato de que mesmo custando mais, o iPhone XR é mais lento que o Zenfone 6, pelo menos em nosso teste de velocidade em multitarefas. Mas uma coisa é indiscutível, a fluidez do iOS superior ao Android. Este é justamente o ponto que faz muita gente trocar do Android para iPhone. E também o fato de que a Apple garante atualizações do sistema por vários anos, enquanto as demais fabricantes abandonam seus aparelhos pouco tempo depois do lançamento. Pontos negativos do XR: sua bateria rende pouco como a do S9 Plus e S10e, e o tempo de recarga é o pior, levando mais de 3 horas. Mas se não quer iPhone antigo e também não está disposto a pagar uma fortuna nos mais atuais, o XR acaba sendo a melhor escolha por volta de R$3.000. Ainda em dúvida sobre qual comprar? Vou te ajudar resumindo da seguinte forma: quer um Android mais rápido? Vá no Zenfone 6. Quer a melhor bateria? Vá de Moto G7 Power. Qual tem a melhor câmera? O Galaxy S10e tira ótimas fotos e tem lente grande angular. E para selfies? Aí é com o Zenfone 6 novamente. Mas se jogos é sua praia, então a escolha cai sobre o Redmi Note 8 Pro. Agora, se você está em busca apenas de um celular bom e barato para uso básico, pode ir no LG K40S sem medo. Busca uma boa opção com TV digital? O Galaxy A30s é a pedida certa. Mas se faz questão de ter som estéreo potente pagando pouco, os olhos se voltam para o Moto G8 Plus. Se quer um celular completo com proteção contra água e sem pagar muito caro, o S9 Plus é a melhor escolha, enquanto quem prefere o iOS deve investir um pouco mais e ir no iPhone XR. Ufa! E aí, já fez sua escolha? Para encontrar os melhores preços para todos os aparelhos citados, é só clicar nos links aí da descrição. Lá você também encontra a pauta completa em texto com mais detalhes sobre cada aparelho, incluindo as análises completas em vídeo e texto. Eu vou encerrando por aqui, aproveita para comentar aí abaixo qual modelo você escolheu e por qual motivo. Um grande abraço e até a próxima!